Bom dia, terceiro ano! Bom, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos iniciar mais uma semana de avaliações, né? Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. E hoje nós temos a avaliação de produção de texto, né? Que tem sua pontuação junto com a avaliação de português, certo? Bom, então a produção de texto terceiro ano é muito importante, ela faz parte também do nosso conteúdo de português, certo? E vocês vão fazer aí a produção de texto. Ó, peguem a folha de vocês e me acompanhem, tá? A primeira coisa que a gente faz, toda vez que a gente pega a avaliação, a primeira coisa que a gente faz é preencher todo o cabeçalho. Então, vocês vão colocar aí Goiânia, 8 de junho de 2020. Vai colocar o seu nome e o nome da professora, professora Scarlett. Aí vamos ver o que está pedindo nessa produção de texto. Ao longo desse bimestre, trabalhamos o projeto Eu e o Outro Somos Diferentes. Com base no que você aprendeu, escreva um texto com no mínimo 3 parágrafos, tá? Terceiro ano. Se quiser escrever com mais parágrafos, pode, mas no mínimo com 3, tá? Menos do que 3, não pode. Então, vocês vão escrever um texto com no mínimo 3 parágrafos, explicando, né, comentando sobre a importância de respeitar as diferenças. Então, vocês vão escrever, elaborar um texto, uma produção de texto, explicando sobre a importância de respeitar as diferenças, certo? No primeiro bimestre, quando a gente estava lá na escola, a gente trabalhou com esse projeto. Vocês lembram do projeto Eu e o Outro Somos Diferentes? Trabalhamos sobre o respeito às diferenças, compreendemos que cada ser é único, que cada ser tem o seu jeito, tem os seus gostos, opiniões diferentes, né? Estilos diferentes, certo? A gente viu que ninguém é igual a ninguém. Cada ser possui as suas características, né? Cada ser é único, cada ser é especial. E aí vocês vão escrever sobre o que vocês aprenderam, sobre o respeito às diferenças, certo? De acordo com o trabalho que a gente fez lá na escola, lembra que a gente elaborou várias frases, né? Incentivando os outros alunos a respeitar as diferenças do colega, né? Porque com essas atitudes de compreender que o meu colega é diferente de mim, a gente evita também o bullying, né? A gente não faz com o outro o que a gente não gostaria que fizesse conosco. Então a gente aprendeu o quê? A se colocar no lugar do outro, né? A se colocar no lugar do colega. Será que se fosse comigo, eu iria gostar? Então a gente aprendeu a pensar um pouquinho antes de falar as coisas para os colegas, palavras que ofendam, né? Palavras que magoam os colegas. A gente aprendeu a se colocar no lugar do outro, né? E aí vocês vão escrever uma produção de texto falando sobre a importância de respeitar essas diferenças. E aí, para escrever a produção de texto, a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar um tema, né? Na primeira linha, você vai escolher um tema para a sua produção de texto. Depois, você vai iniciar o primeiro parágrafo. Lembrando que os parágrafos têm que ter um espacinho, né? Sempre que a gente inicia um parágrafo, a gente tem que ter um espacinho de mais ou menos uns 2 dedinhos. E aí, no primeiro parágrafo, você vai começar a falar sobre o que você vai escrever na produção de texto. Bom, a gente vai escrever sobre as diferenças, né? Sobre o respeito às diferenças. Então, no primeiro parágrafo, você vai explicar o que vai falar a sua produção de texto. No segundo parágrafo, você vai desenvolver toda a sua ideia, certo? Sobre o respeito às diferenças. É importante que a gente saiba respeitar as diferenças, porque cada ser é único, ninguém é igual a ninguém, né? E aí você vai produzir todo o seu desenvolvimento, toda a sua ideia no segundo parágrafo, tá? Você vai expor toda a sua opinião
sobre a importância de respeitar as diferenças. Por que a gente deve respeitar as diferenças, certo? Você vai explicar tudo isso no segundo parágrafo. E no terceiro parágrafo, que vai ser o último parágrafo, o que você vai fazer? Você vai finalizar, você vai terminar a sua produção de texto, ou seja, você vai criar a sua conclusão, a conclusão de tudo que você escreveu, né? Por que é importante respeitar as diferenças? Então você pode começar o seu terceiro parágrafo assim: com tudo que eu aprendi, eu compreendi que é importante a gente respeitar as diferenças, tá? Então, o último parágrafo é para você terminar toda a ideia do seu texto. Então, o primeiro parágrafo é a introdução, você vai falar o que você vai escrever, né, nessa produção de texto, qual é o assunto dessa produção de texto. No segundo parágrafo, você vai fazer todo o desenvolvimento, colocar toda a sua ideia, tá? E no terceiro parágrafo, você vai finalizar toda a sua produção de texto. Então, você vai chegar a uma conclusão daquilo que você escreveu, certo? Compreendi, com tudo que estudei, com tudo que vi, com tudo que aprendi, compreendi que, tá bom? Terceiro ano, aqui atrás também tem várias linhas para vocês continuarem a produção de texto de vocês. Se quiser escrever mais parágrafos, mais do que 3, pode, só não pode escrever menos de 3, tudo bem? Fiquem à vontade para expor aqui tudo que a gente viu em sala de aula, tudo que a gente aprendeu sobre o respeito às diferenças, tudo que a gente trabalhou no projeto Eu e o Outro Somos Diferentes, tá bom? Terceiro ano. Fiquem à vontade para expor toda a ideia de vocês, tudo que vocês aprenderam, tá bom? Não se esqueçam de colocar os 3 parágrafos. Não precisa pular linha quando terminar o primeiro parágrafo, tá bom? É só escrever na linha de baixo e dar aquele espacinho, tá? Terceiro ano. Cuidado com a pontuação, tá? Com toda a pontuação, com a ortografia, tá? Se tiver dúvida, pergunta, tá bom? Que eu também vou estar sempre disponível lá no WhatsApp. Terceiro ano, desejo a vocês uma boa sorte. Fiquem tranquilos que a produção de texto é muito fácil. É sobre o que a gente viu no primeiro projeto que a gente teve, no primeiro bimestre. Eu e o Outro Somos Diferentes. Terceiro ano, qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos!